Ah, então, assim, de uma maneira até meio lúdica, vamos dizer assim, o conceito, o desejo de a reconstituição de órgãos comprometidos ou de reconstrução de organismos utilizando diferentes segmentos de diferentes indivíduos já é uma coisa que remonta à antiguidade até. Nesse quadro aqui, lá do século VI a.C., vocês já observam a imagem de um ser, né, no caso o quimera, reconstruído ou formado a partir de outros diferentes seres, o que de certa maneira equivale ao conceito do transplante, né? Mas naturalmente foi a partir do século XX, com a evolução da medicina como um todo, que sofreu nos últimos 100, 150 anos, que a gente teve condições de fato, começar a pensar nisso. E aí no século XX já surgiram trabalhos experimentais, mas só no final da década de 70, quer dizer, algo bastante recente, é que a gente teve o transplante podendo ser utilizado como uma ferramenta terapêutica de fato. Isso devido ao avanço bem importante nas técnicas cirúrgicas, né, com refinamento, com conceitos de asepsia, de antisepsia de uma maneira adequada, desenvolvimento de tecnologias em termos de fios, de materiais cirúrgicos e tudo mais, e principalmente a grande evolução na farmacocinética e na farmacologia como um todo, no que diz respeito a drogas imunossupressoras. Sem essas drogas, nós não temos condição de transplantar um órgão, há uma rejeição imediata e completa desse órgão por parte do indivíduo receptor. Então, com os últimos anos, houve uma grande evolução técnica, principalmente na parte de captação e os cuidados com o transporte de órgãos, de forma que a gente consegue hoje, mesmo num país como o Brasil, um país extremamente extenso, realizar a partir de um único doador captação de diversos órgãos que podem ser encaminhados para diferentes cidades do país, para diferentes centros transplantadores, para atender a diversos pacientes receptores. Então, a gente pode enviar o coração para um centro, pulmão para um outro centro, rins podem contemplar, a partir de um indivíduo doador que teve morte encefálica, né, dois pacientes receptores, pode-se utilizar pâncreas, intestino, fígado, córneas, quer dizer, tudo isso pode e deve ser utilizado sempre que possível. Algo que no Brasil funciona bastante bem e proporciona uma evolução quase que constante nessa comunicação e nessa captação de órgãos é a central de notificações. A gente tem essa central que faz uma espécie de busca ativa. Você tem em cada estado, em cada regional, o pessoal da central de transplantes que ligam para as UTIs conveniadas, por exemplo, perguntando sobre indivíduos que já têm o chamado protocolo de morte encefálica aberto, quer dizer, aquele indivíduo que já começa a preencher critérios de morte encefálica, isso é feito uma notificação e a central, a partir daí, faz uma busca diária para ver se fechou ou não os critérios de morte encefálica, e havendo esse diagnóstico, o indivíduo então, naturalmente, havendo um consentimento da família, dos entes mais próximos dele, é notificado para a doação de órgãos, tá? Tem havido um grande incentivo à doação, um incentivo tanto no sentido social, com propagandas, com a mídia, algumas vezes tentando mostrar a importância de doação de órgãos em termos de sociedade, como também por parte até mesmo financeira. Os hospitais que fazem notificação e que permitem a captação de órgãos, eles têm algumas espécies de incentivo financeiro também, não no sentido de dar o dinheiro para as pessoas que estão fazendo diagnóstico, não, é simplesmente de melhorar a infraestrutura hospitalar como um todo,
para que permita que eles façam um trabalho mais adequado. E uma grande evolução nos últimos tempos, conforme eu disse, em termos de evolução no controle, vamos dizer assim, farmacológico do sistema imunológico, que permite, então, a menor taxa de rejeição e uma segurança maior para ele realizar esse transplante, tá bom? Deixa eu só um minutinho, pessoal, só responder uma coisa aqui que é do hospital que estão me pedindo, eu já retorno, só um minuto. Bom, desculpem, é que tocou umas 3 vezes seguida aqui e tem que responder, não tem jeito, tá? Como que está mais ou menos a situação do Brasil frente ao mundo? Um exemplo que eu vou utilizar e que não foge muito da maioria dos principais transplantes realizados é o transplante de rim, por exemplo, são dados de 2015, tá? Referentes ao ano de 2014. Então, em termos mundiais, o Brasil foi o segundo país que mais realizou transplantes renais. Só que quando a gente joga isso, por exemplo, para a uma disposição per capita em relação à população, o Brasil cai e vai lá para baixo, fica atrás de diversos outros países no mundo. Quer dizer, a gente, conforme mostra esse gráfico aqui, transplanta bastante casos, né? Córnea, rim, fígado, realiza uma quantidade que não é tão baixa, mas é ainda muito abaixo daquilo que seria a nossa necessidade. Em azul, a necessidade, em vermelho, os transplantes que de fato aconteceram. Então, tá vendo? Rim, que foi, tirando córnea, né, o órgão mais transplantado, ficou abaixo da metade daquilo que era o necessário naquele período avaliado. Então, apesar de ter uma constante evolução em termos de número de transplantes, está vendo, a gente ainda fica abaixo daquilo que era necessário. Lá em 2015 era necessário cerca de 12 mil transplantes por ano, vamos dizer assim, de rim no Brasil para zerar a fila, foi transplantado aí em torno de 5 mil. Continuou evoluindo, esses são dados de 2020, 6 mil e poucos nos últimos 12 meses, isso até março, né? 6 mil e poucos casos em um ano, mas ainda bem abaixo daquilo que já era lá em 2015, uma necessidade em torno de 12 mil, quer dizer, ainda estamos muito abaixo daquilo que seria o necessário. Lembrar, né, por que vai até março aqui esse ano? Porque a partir daí entrou a pandemia, e uma das coisas que provavelmente vai ter um impacto bastante grande quando as estatísticas do próximo ano aí saírem, será em termos de número de transplantes realizados no Brasil. Certamente a pandemia, por diversos fatores, seja no contato, no internamento de receptores, como
a disponibilização de doadores, né, vai sofrer um impacto muito grande. Grande parte dos doadores cadáveres, eles são vítimas de acidente, né? Aqueles pacientes que tiveram morte encefálica após acidentes de trânsito grave. Com o chamado lockdown, com o fechamento de quase tudo que teve, a gente notou de uma maneira bem importante uma redução muito significativa desses acidentes graves e, portanto, do número de vítimas que eventualmente evoluíram para a morte encefálica. O ano que vem, certamente, vai ter um gráfico que mostra uma queda acentuada no número de transplantes realizados. E, por outro lado, o chamado transplante intervivos, né, que é, por exemplo, aquele familiar que doa um dos rins para um outro familiar que precisa, isso também esteve suspenso por um período durante a pandemia devido aos riscos de contaminação, né? Então, uma doença nova que não se conhecia, no caso a COVID, a evolução exata, o paciente que é transplantado, ele necessita de receber drogas e ficar imunodeprimido para que não haja uma rejeição do órgão transplantado e, ao mesmo tempo, você expõe ele a infecções mais graves. Então, com isso, também houve uma redução no número de doadores intervivos. Alguns conceitos para vocês, né? O que vem a ser um transplante chamado autólogo? Aqueles de vocês que forem fazer cirurgia plástica, por exemplo, vão ver bastante disso. O paciente que recebe transplante de um órgão dele mesmo, quer dizer, do mesmo indivíduo. O melhor exemplo é a pele. Um indivíduo grande queimado, por exemplo, ou que tem uma queimadura de tórax, de membro superior, às vezes você vai lá e retira parte de pele do membro inferior para realizar a cobertura e facilitar a epitelização das áreas queimadas em um outro segmento do corpo. Existe também o transplante singênico, é quando são indivíduos diferentes, mas que geneticamente são semelhantes. O exemplo aí, naturalmente, são os irmãos gêmeos idênticos, né? Aqueles que têm a mesma carga genética. Naturalmente, a chance de rejeição de um órgão, ela vai reduzindo conforme vai aumentando a semelhança genética entre os indivíduos. O transplante halogênico é o mais realizado, no caso, que são os indivíduos da mesma espécie, somos nós, mas indivíduos completamente diferentes do ponto de vista genético. Tá? O que vem a ser imunidade inata, vamos dizer assim, é aquela própria do indivíduo. Ela não requer nenhum tipo de exposição prévia do indivíduo ao fator externo para que haja o desenvolvimento da imunidade. Então, isso é o que a gente chama de imunidade inata, é o nosso sistema imunológico padrão. O que é a imunidade adaptativa? É uma imunidade mediada por linfócitos B e T, que após um contato inicial com um determinado agente externo, desenvolve, faz uma expansão clonal de células para se defender daquele agente externo. Isso gera uma memória e é uma coisa específica. Então, numa segunda vez que o indivíduo for exposto àquele mesmo fator, há uma tendência natural a haver uma resposta imune muito mais agressiva, muito mais rápida e muito mais agressiva. É isso que faz, às vezes, por exemplo, o indivíduo evoluir com choque anafilático. Ele tinha uma alergia a um determinado alimento ou um determinado medicamento, ele usou uma vez, desenvolveu e ficou lá. A segunda vez que ele vai usar, ele tem um choque anafilático, que é uma resposta muito agressiva do organismo à presença daquele agente externo. Tá? Então, isso é o que vem da resposta da imunidade adaptativa. E isso é importante em termos de rejeição de órgãos. Tá? Antes da rejeição propriamente dito, tem algo que é importante que a gente saiba, que é chamado mecanismo de injúria por isquemia e de reperfusão dos órgãos que ficam isquêmicos. Isso é um problema bastante importante, não só em transplante, mas, por exemplo, em isquemia de membros inferiores por oclusão arterial, alguma coisa nesse sentido. No caso aqui do transplante, o que acontece? Via sistema imune inato, quer dizer, aquela resposta natural do indivíduo,
Após um período de isquemia ali daquele órgão, são liberadas toxinas nas células ou no espaço intercelular daquele órgão, e isso gera, a partir do momento que há uma reperfusão, quer dizer que o sangue volta a circular naquele órgão, lesões endoteliais, por exemplo, no coração transplantado, que gera uma rejeição aguda, uma insuficiência, lesões hepáticas, que levam a uma lesão celular aguda, insuficiência renal aguda no rim transplantado, quer dizer, uma perda funcional daquele órgão. Isso acontece devido à privação de oxigênio, que por esses mecanismos levam a uma alteração em nível celular, com perda daquela barreira de membrana e uma saída de toxinas de produtos intracelulares para o meio intercelular, e com isso cai na circulação e gera essa resposta aguda. Tá? Pode haver também liberação de enzimas, proteases, no caso, radicais livres, que leva diretamente à lesão celular, e isso cria um mecanismo autossustentável, quer dizer, uma vez desencadeado essa lesão endotelial, ela promove a liberação de enzimas, que piora a lesão celular, piora a lesão endotelial e vai formando uma cascata até que haja uma perda total desse órgão que foi transplantado. Existe um mecanismo que a gente chama de uma rejeição hiperaguda. O que é essa rejeição? O nome já está dizendo, é aquilo que acontece ali minutos ou horas após a reperfusão do órgão. Normalmente isso acontece por uma lesão vascular, uma trombose, uma anastomose vascular que tenha ficado tecnicamente não muito adequada, algo nesse sentido, uma peça que não foi tão devidamente preparada para o transplante. É grave, o prognóstico é péssimo, né? Normalmente caminha para um retransplante, quer dizer, se você tiver à disposição um outro órgão, você tem que levar esse indivíduo para uma nova cirurgia num período curto de tempo e promover uma nova cirurgia, um novo transplante para ele, senão é comum que leve a uma rejeição crônica. O indivíduo vai perdendo função daquele órgão até que haja uma perda completa de função. O mecanismo é parecido com aquele que a gente comentou anteriormente, uma ativação endotelial, né? A lesão vascular gera uma ativação endotelial, um estado de hipercoagulabilidade que forma trombos, e isso leva a uma isquemia em última instância. Então, seria esse o mecanismo. O que vem a ser a rejeição aguda? É mediada por uma reação chamada de hipersensibilidade tardia. Desculpa. Com o padrão celular linfocitário, né, aqueles linfócitos B e T que a gente falou há pouco, isso faz com que haja a formação dos chamados complexos de histocompatibilidade maior, que gera uma resposta inflamatória continuada, e isso vai gerando uma perda de função que, em torno de umas 2 semanas, em geral, leva a uma perda completa do órgão enxertado. Então, é esse o mecanismo. E a chamada rejeição crônica, que é aquela deterioração mais lenta, tardia do órgão transplantado. Aqui não se conhece exatamente o mecanismo, mas, por exemplo, lá no rim há uma fibrose intersticial com uma atrofia tubular, nos pulmões há um processo inflamatório crônico que vai obliterando lá nos níveis dos bronquíolos e alvéolos. No fígado leva a uma obstrução dos ductos biliares, no coração desencadeia e acelera um processo de aterosclerose cardíaca. Infelizmente não tem muito sucesso no tratamento, mesmo que você faça um tratamento clínico, né? Mesmo que você faça o diagnóstico, você tenta ajustar a dose dos imunossupressores, mas a longo prazo o prognóstico acaba sendo bem ruim e evoluindo com uma perda do órgão transplantado. Tá? Existe um quadro também que é chamado doença do enxerto versus hospedeiros, visto em transplante de medula óssea, que pode ser um quadro mais agudo ou crônico, que é uma tentativa das células do doador e do receptor de manterem as próprias características. Vamos dizer assim que é uma briga dos dois sistemas imunológicos. Tá? Então, é a célula
do doador, entre aspas, tentando manter suas características contra as células do receptor. Isso gera uma liberação de enzimas, de citocinas pró-inflamatórias, leva a lesão de diversos órgãos e sistemas, como pele, fígado, intestinos. A gente às vezes vê, não, é bem raro de se ver, mas já vi alguns casos nas endoscopias com lesão esofágica, lesão do trato gastrointestinal, algumas lesões de pele associadas, e no indivíduo que já fez transplante de medula, é importante você ter em mente que pode ser uma doença do enxerto versus hospedeiro. A profilaxia, o adequado controle do sistema imune pré-transplante, assim como o uso de corticoides quando abre o quadro da doença do enxerto versus hospedeiro, pode controlar e contornar essa doença. Se você não tratar, pode levar a uma rejeição num período maior de tempo aí do órgão transplantado. Quanto às drogas utilizadas, basicamente são os corticoides que são utilizados, corticosteroides aí em doses variáveis, tá? Tem os chamados inibidores da calcineurina, como ciclosporina, tacrolimus, são drogas bastante utilizadas nos transplantes. Drogas antiproliferativas, como a azatioprina, o micofenolato, os chamados inibidores do receptor da rapamicina, sirolimus, o everolimus, e os anticorpos monoclonais ou policlonais. Então, cada um vai ter uma aplicação específica, a equipe de transplante vai evoluindo ou involuindo nessa escala aí de drogas conforme o perfil do indivíduo, conforme o órgão transplantado. Tem as principais características para vocês, isso é muito mais para farmacologia do que propriamente para aquilo que a gente se propõe aqui na clínica cirúrgica, tá? Falando especificamente agora de dois tipos de transplantes aqui que são mais voltados para o aparelho digestivo, tá? O primeiro deles, o transplante hepático, que é considerado aí um dos procedimentos cirúrgicos mais complexos da medicina moderna. O primeiro caso bem-sucedido foi em 1967, passou a ter uma aplicação maior com a chegada da ciclosporina, então a evolução da farmacologia caminha junto com a evolução técnica cirúrgica que a gente viu. No Brasil, o primeiro caso bem-sucedido foi em 1985, quase 20 anos depois, né? E em 87 teve a formulação de uma solução que facilita o transporte, vamos dizer assim, desse órgão a ser transplantado e permite que ele fique viável por um período de 18 a 24 horas. Então, permite, por exemplo, num país como o Brasil, um país extremamente grande, que você pegue um órgão da região sul e vá com esse órgão para o sudeste, para o centro-oeste, enfim, para um outro local, para um centro de transplante para realizar. Ou que você tenha tempo de convocar o indivíduo que vai receber esse órgão para que ele interne e o órgão chegue para fazer o transplante. Então, essa solução veio para ajudar bastante, para modificar. Vale lembrar que quanto maior o tempo entre a captação e o implante desse órgão no receptor, menor a taxa de sucesso desse transplante, tá? Atualmente, essa taxa de sucesso aí com sobrevida no primeiro ano gira em torno de 80%. É uma cirurgia complexa que requer um centro de transplante extremamente capacitado. E eu não estou me referindo apenas ao cirurgião, à equipe cirúrgica que vai fazer o transplante. É todo o processo. Quer dizer, quem faz a captação, quem faz o transporte, a equipe toda envolvida na cirurgia, o anestesista, o cirurgião, o material disponível em sala e o pós-operatório desse paciente na UTI. É uma cirurgia que tem muitas particularidades na evolução pós-operatória. Então, se não houver uma equipe extremamente coesa, extremamente treinada, você faz uma cirurgia brilhante, uma cirurgia linda. No primeiro dia de pós-operatório, esse indivíduo evolui com uma trombose da artéria hepática, por exemplo, e perde o transplante que ele fez.
Então, tem que ter uma equipe que saiba trabalhar, que trabalhe de uma maneira muito correta. Em termos mundiais, mais uma vez, dados aqui referentes ao ano de 2014, o Brasil fez naquele ano 1.755 transplantes, segundo lugar no mundo em número absolutos, a maioria, o que está em vermelho aqui, a partir de doador cadáver, né? Apenas uma pequena parcela em transplante intervírus. Mas quando a gente joga, olha, tal qual lá no transplante renal, quando a gente joga em transplante per capita, né, quer dizer, referente à população do país, o Brasil cai bastante em relação ao mundo, né? E aí países como Croácia, Bélgica, a Coreia do Sul fazem muitos transplantes além da gente em termos de relação transplante por população. A Coreia, só um dado interessante, como eles fazem muito transplantes a partir de doador vivos, tá? Então, é uma característica desenvolvida no país e que permite, às vezes, você ter um controle maior sobre a fila de espera, né? Então, é uma coisa bem interessante. No Brasil, em termos, considerando aqui dados de 2020, tá? A gente segue aqui com um número em ascensão. Volto a dizer, esse ano vai ter uma queda importante por causa da pandemia, mas segue em ascensão, cerca de 2.300 casos realizados no último ano, né? Isso interrompendo em março, em 13 estados aí que fazem transplantes, sendo que tem 62 centros que fazem transplante de fígado, a grande maioria a partir de doador cadáver, apenas a São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul fazendo transplante intervivo. A grande maioria é a partir de doador cadáver, tá? Isso é evolução, então tem mostrado, comparando os últimos 2 anos, em verde o último ano, um pouco maior, então isso é importante, quer dizer, a gente tem caminhado de maneira positiva, mais uma vez. Esse ano vai ter uma queda nesse sentido, então ano que vem vai dar uma encolhida nessa curva aqui por causa da pandemia. E quando a gente considera que a relação per capita, né, transplante por população de cada estado, no caso aqui também o Distrito Federal, o Distrito Federal em relação à população é o que mais transplanta, depois vem, olha, Ceará e Paraná. Tá? São Paulo, que tem o maior número absoluto de transplantes, por ser o estado mais populoso, acaba que isso se dilui um pouco e a relação per capita fica um pouco abaixo. Como que se faz? Quais são os critérios, né, utilizados para se transplantar, para se indicar um transplante, na verdade, para um indivíduo? É aquele indivíduo que evolui com perda da função hepática, por as mais variadas causas. Um dos critérios que podem ser utilizados, uma das maneiras utilizadas para se fazer a análise, a mensuração da função hepática, já uma maneira mais antiga, é o chamado Scored Child, né, modificado por Pug, em que a gente leva em consideração 5 parâmetros, atribui uma nota, e aí, dependendo da pontuação que esse indivíduo adquire, nós vamos dizer que ele tem o Child A, B ou C. Então, assim, o que a gente leva em consideração? Grau de ascite, se está ausente, se é leve ou se é moderada, presença de um nível sérico, melhor dizendo, de bilirrubina, se é menor que 2, se é de 2 a 3 ou maior que 3, a albumina sérica, se está normal, se está de 2,8 a 3,5 ou se está abaixo de 2,8, o INR, né, que é para mensurar a coagulação do indivíduo, como ele está, e dependendo de como tiver, a gente dá 1, 2, 3 pontos para ele. E se o indivíduo apresenta encefalopatia hepática. Se ele apresentar, se ele não tiver, ganha 1 ponto. Se ele tiver um grau leve, moderado, vai ser 2 pontos. E se ele tiver uma encefalopatia grave, já com flapping, às vezes sonolência, já não respondendo adequadamente, esse indivíduo vai receber 3 pontos. Naturalmente, a pontuação mínima
é 1 ponto para cada critério, então a pontuação mínima do score de Child é 5 e a máxima 3 pontos para cada critério, que vai a 15. 5 ou 6 pontos ele é chamado Child A, isso significa que ele tem uma doença hepática compensada e que em 1 a 2 anos ele tem uma sobrevida de 85% a 100%, ou seja, ele tem uma sobrevida maior do que o indivíduo que é submetido a transplante. Não faz sentido eu transplantar esse indivíduo, em outras palavras, né? Por outro lado, se eu tenho um score a partir de 7, 8 ou 9 pontos, eu vou ter um grau B, tá? Que já tem um dano funcional significativo, com uma sobrevida em 1 ano de 60% a 80%. Então, já é aquele indivíduo que está entrando para uma perda mais acentuada da função hepática. E se a função hepática dele, o score de Child, vai de 10 a 15, então esse indivíduo vai ter uma doença hepática descompensada com uma sobrevida menor que 50% em 1 ano. Esse indivíduo, claramente, não havendo outras contraindicações, ele vai se beneficiar do transplante hepático, já que a mortalidade do transplante hepático, melhor dizendo, a sobrevida no primeiro ano é em torno de 80%, então é maior do que a sobrevida do indivíduo Child C. Esse é o score de Child, é um score mais antigo, que já foi muito utilizado, mas não é o que é utilizado atualmente para listar, para colocar um indivíduo na lista de espera de um transplante hepático. E sim o score de MELD, que a gente fala, né? Que é uma sigla baseado, né, esse score em uma conta complexa que leva em consideração o nível sérico de bilirrubina, o INR do indivíduo e a função renal baseada na creatinina do indivíduo. Então, isso é uma conta que é feita, você calcula lá e o valor vai variar de 6 a 40, o resultado final. Sendo que acima de 16, esse indivíduo vai ter uma probabilidade maior de morrer pela doença hepática do que pelo transplante no primeiro ano. Trocando em miúdos, o indivíduo que tem uma pontuação no score de MELD igual ou superior a 16, ele é listado, se não houver outras contraindicações, vamos dizer assim, ele é listado para o transplante de fígado. Quais são as principais indicações, então, em nosso meio de transplante hepático? Doenças colestáticas, aí a gente tem a cirrose biliar primária, que é uma doença autoimune, ou a cirrose biliar secundária, que é aquela que acontece, por exemplo, após uma colestectomia em que teve uma lesão de via biliar, uma lesão iatrogênica. Por isso que lá na aula de colestectomia, para vocês, a gente fala que é uma cirurgia tranquila, mas é uma cirurgia que, se houver complicação grave, por exemplo, uma lesão de via biliar, você meio que condena o indivíduo, em grande parte das vezes, a ser transplantado 15, 20 anos depois. Então tem que ter bastante cuidado para não haver lesão de via biliar, senão caminha para uma cirrose biliar secundária e para uma perda funcional hepática em um período de 15, 20 anos aí, em média. A colangite esclerosante primária também, uma doença autoimune. A atresia de vias biliares, né, que aí já é uma doença congênita, né, fugiu o nome aqui, congênita, o indivíduo já nasce com uma alteração da via biliar, é corrigido, mas em geral essas correções, elas a longo prazo vão sofrendo um processo de fibrose, estenose e acaba evoluindo para uma cirrose biliar secundária que leva a uma perda funcional hepática. Doenças metabólicas, como a deficiência de alfa-1 antitripsina, doença de Wilson, hemocromatose grave não controlada, isso pode levar a uma perda funcional hepática. Hepatites virais, hepatite B ainda é a principal causa de cirrose de perda funcional no nosso meio. Tem caminhado para uma modificação isso, porque a hepatite B, há já alguns anos, ela tem uma vacina e ela pode ser prevenida. Então, aí está tendo uma queda no número de casos de hepatite B e um aumento proporcional, né, vamos dizer assim, em termos proporcionais, de outras causas, como, por exemplo, a cirrose associada à esteatose hepática, tá? A doença gordurosa do fígado. Alcoolismo tem uma particularidade, né, que o indivíduo só entra para a fila de transplante se ele houver comprovadamente se afastado da bebida alcoólica por um período mínimo de 6 meses.
O motivo é muito simples, ninguém vai dar um fígado para um indivíduo que vai queimá-lo na sequência, né? Então você tem que ter uma comprovação de que esse indivíduo se afastou do fator agressor para que você possa listá-lo e colocar o nome dele à disposição na lista de transplantes. Tem alguns casos de hepatite autoimune, existem outros, tá? Então hepatite medicamentosa é um caso mais drástico, as hepatites fulminantes, né, principalmente medicamentosa, é aquela que o indivíduo tomou um medicamento, aí acabou evoluindo com uma lesão hepática aguda grave, fulminante, que leva a uma perda funcional hepática e que é um indivíduo que precisa de transplante urgente, quer dizer, é aquele indivíduo que fura a fila, né? Ele entra na cabeça da fila dos primeiros órgãos que houver compatibilidade que estiver disponível, esse indivíduo vai se beneficiar. Outras indicações aqui, então, de transplante, né, para tumores, para tratamento de tumores do fígado. Aqui vocês vão lembrar lá da aula de tumores de fígado, os critérios de Milão, ou seja, o indivíduo que tem um tumor menor do que 5 centímetros, ou aquele indivíduo que tem hepatocarcinoma, até 3 lesões, todas medindo menos que 3 centímetros, que tenham sido diagnosticados, por exemplo, por meio dos critérios de Barcelona, né, em que você tem a alfa-fetoproteína maior que 400 e um exame de imagem compatível com carcinoma hepatocelular, você pode listar esse indivíduo para ele ter o tratamento do carcinoma hepatocelular por meio do transplante hepático. Tá? Tumores secundários, um pouco mais raros aí de se indicar, metástases, né, para o fígado, um caso famoso que foi feito transplante para uma metástase, ou para metástase de carcinoma neuroendócrino, de tumor neuroendócrino para o fígado, foi do Steve Jobs. Ele chegou a fazer um transplante, mas não, no final não acabou não sobrevivendo, né? A chamada síndrome de Budd-Chiari, que é a trombose de veias suprahepáticas, não é um quadro muito comum, mas em situações mais graves acaba evoluindo para uma falência hepática e necessidade de transplante. A insuficiência hepática grave, conforme eu já falei, medicamentosa, então também pode haver a necessidade de transplante. E alguns indivíduos que fizeram transplante que acabam tendo uma perda aguda ou hiperaguda do órgão que necessitam de um retransplante, isso equivale a 5 a 12% de todos os casos de transplante. Quer dizer, não é um número desprezível, é um número considerável. E quem pode ser o indivíduo doador, né? O doador falecido, aquele que teve morte encefálica, é o tipo de doador mais comum. Existem critérios, a gente não vai entrar aqui, mas critérios muito claros e muito estabelecidos de diagnóstico de morte encefálica. Então, tem que se preencher todos esses critérios, tem um tempo de avaliação, salvo engano, de 48 horas, tem todo um protocolo certinho que tem que ser seguido pela unidade de terapia intensiva para que se feche o diagnóstico de morte encefálica. Uma vez fechado o diagnóstico de morte encefálica, a família é abordada, é conversado a respeito e, havendo uma autorização legal com assinatura de documentos e tudo, esse indivíduo, então, é colocado lá na central de regulação de órgãos transplantados, lá de transplantes, para que se veja pelas características dele qual é o receptor que vai ser beneficiado ou quais os receptores, uma vez que um único doador cadáver pode doar para diversos indivíduos diferentes, quer dizer, um coração, 2 rins, córneas, né, intestino, pulmão, então são pâncreas, né, são diversos órgãos que podem ser. O doador vivo, normalmente é um parente, uma pessoa muito próxima, tem que haver uma compatibilidade parcial, pelo menos, do sistema imunológico, aí, não é qualquer indivíduo que pode doar para aquele que necessita de receber. O que você pode fazer em termos de transplante hepático? Doar, por exemplo, o lobo hepático direito do indivíduo ou o lobo hepático esquerdo. O fígado ele tem uma capacidade de regeneração bem significativa e
tanto no receptor quanto no doador, o órgão vai se regenerando, vai crescendo e adquirindo a função ou recuperando a função de maneira adequada. Tem que ter equipes com muita experiência para fazer esse tipo de transplante intervivo, tá? Porque você não pode, para favorecer um indivíduo que necessita receber um órgão transplantado, colocar sob um risco não admissível, vamos dizer assim, um indivíduo saudável que vai ser o doador. Então tem que ter uma equipe muito adequada para que o risco para o doador seja mínimo e que tenha uma capacidade técnica de implante desse órgão, desse segmento de órgão, né, que vai ser implantado de uma maneira mais correta possível. O que é o transplante ortotópico? Né? O transplante ortotópico é aquele em que se retira o fígado doente do local e você substitui, coloca o fígado novo, seja parte dele ou ele inteiro, lá no local do fígado. E o chamado implante heterotópico é quando você mantém o fígado doente. Um exemplo aqui, por exemplo, o indivíduo que teve uma falência hepática aguda. Tá? Normalmente não há reversão desse quadro, dessa falência hepática, mas pode ser que evolua com uma recuperação parcial, por exemplo. Então, você pode implantar o fígado do doador em um local, ou parte do fígado, né? Que geralmente é parcial, que está errado, geralmente parcial, você implanta em outro local. Assim, se houver uma recuperação da função daquele órgão que havia entrado em insuficiência hepática, você tem ele em loco lá e pode funcionar normalmente, tá bom? Ele vai auxiliar na função do fígado doente, esse órgão implantado, e há aí uma expectativa de que haja um retorno da função do órgão nato do indivíduo. É uma situação menos utilizada. O mais comum é se fazer, a partir de doador cadáver, um transplante ortotópico, ou seja, você vai lá, retira o fígado doente com todo o pedículo, todo o sistema vascular, retira a vaso e tudo, né? Porque tem que haver um implante dos vasos suprahepáticos, então você retira a cava e tudo e implanta em loco o fígado do doador. Tá? Uma cirurgia extremamente complexa, com várias anastomoses vasculares, com anastomose em via biliar, que a maioria das vezes é uma via biliar fina, então é uma anastomose que não é muito fácil, as equipes têm que ser bastante treinadas. Tá? De complicações, o que a gente pode ter no transplante hepático? De cara, o não funcionamento do enxerto, quer dizer, mesmo que não haja uma rejeição, não haja uma trombose vascular, o fígado simplesmente não funciona. Então, é uma complicação que pode acontecer aí. A etiologia é a mais variada, se tem várias teorias a respeito. Acredita-se que a idade do doador seja importante, mas que o principal fator associado seja o chamado tempo de isquemia fria superior a 15 horas, ou seja, momento da retirada até o momento do implante muito elevado, você tem uma redução na taxa de sucesso. Tá? A estenose ou trombose da artéria hepática também é uma coisa que pode se ver, tem uma importância clínica muito grande. Então, o ultrassom Doppler à beira do leito, naquele órgão que não está funcionando no PO imediato, pode te dar o diagnóstico e a maioria das vezes acaba evoluindo para uma necessidade de um novo transplante, ou seja, de um retransplante. Pode haver uma estenose, trombose de veia porta, né, aí não da artéria, é um pouco mais rara, a veia é um pouco mais calibrosa, mas havendo pode comprometer a função hepática também. E uma drenagem inadequada das veias hepáticas, isso um pouco mais grave, tá? Que pode levar a uma completa trombose e perda do enxerto. Normalmente caminha aí depois da trombose para uma ascite importante, para uma insuficiência renal, e o Doppler pode mostrar ausência de fluxo nas veias suprahepáticas
e a biópsia hepática compatível com uma congestão venosa significativa. Além disso, fístula biliar é mais comum quando você tem ali as anastomoses coledocianas, né? A via biliar tende a ser fina nesses pacientes que são doadores, né? São pacientes que têm um fígado sadio, então a via biliar é fina, a anastomose é difícil. O tratamento é clínico, pode haver necessidade de um tratamento percutâneo, pode haver necessidade de uma nova laparotomia. Isso, muito comumente, leva tardiamente a uma estenose da via biliar, que é uma redução do diâmetro da via biliar, que é a complicação mais tardia aqui e que tem como consequências a presença de fístula, de isquemia, uma falha técnica ali com uma anastomose muito justa, e o tratamento sempre que disponível é tratamento endoscópico por CPRE. Você vai lá e vai passando prótese, é bem interessante. Você passa uma prótese, deixa alguns dias, depois você vai lá, retira aquela prótese e tenta passar 2 próteses novas. Aí depois de alguns dias tira aquelas 2 e tenta colocar 3 próteses novas. Ou utiliza uma prótese autoexpansível, né, que é uma prótese mais cara, que é tipo um stent daqueles utilizados para angioplastia, que ela vai forçando numa força, vamos dizer assim, centrífuga, abrindo a via biliar do paciente. Mas o mais comum é utilizar próteses sequenciais, um aumento progressivo no número de próteses. Certo? Então, é basicamente isso de transplante hepático. Transplante de pâncreas, a gente vai falar um pouquinho. É um transplante bem menos comum de se ver do que o transplante hepático. Tá? Só uma coisa interessante, né? Aqui na cidade, voltando ao transplante hepático, o pessoal tem começado a fazer, fizeram alguns casos, parece que bem-sucedidos, tomara que evolua nesse sentido. Né? Maringá é um polo de medicina, um polo regional em medicina, e que cabe, sem dúvida nenhuma, uma equipe para transplante de fígado aqui na região. Pâncreas, né? Então, a transplante de pâncreas. Basicamente, as indicações serão por perda funcional endócrina do pâncreas, né? Então, diabetes mellitus, em especial aí diabetes mellitus tipo 1, né, que é aquele que o indivíduo já tem desde muito jovem uma incapacidade de produção de insulina em níveis adequados. É o diabetes da criança, do jovem, né? Tá? Esses pacientes evoluem com complicações as mais diversas em até 50% dos casos após cerca de 20 anos de diabetes. Por mais que a pessoa tenha um controle e tudo, é comum que no dia a dia pequenos desajustes, vamos dizer assim, na glicemia levem a uma lesão microvascular, que leva a uma retinopatia, uma cardiopatia, neuropatia, vasculopatia periférica. Então, são diversas as complicações do diabetes. O transplante de pâncreas, ele vem com esse objetivo, de restabelecer a glicemia normal nos indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 1. Não é para o diabetes mellitus tipo 2, que é aquele associado a uma dificuldade da ação da insulina na periferia, muito associado à obesidade. Então, diabetes tipo 2 não se trata com transplante hepático. Diabetes tipo 2 se trata, a gente já discutiu isso, por exemplo, além de medicações, com cirurgia metabólica, que é aquela cirurgia parecida com a cirurgia bariátrica, que melhora a resposta do indivíduo à ação da insulina. O diabetes tipo 1, tratamento cirúrgico, que é a diabetes tipo 1, é dar um novo pâncreas para o indivíduo, já que o problema dele é que o pâncreas não produz de maneira adequada a insulina necessária. Tá? Em 66 foi realizado o primeiro transplante de pâncreas, associado ao transplante de rim para tratar um indivíduo. Em 68 tentaram no Brasil aqui, mas caminhou mesmo a partir já quase dos anos 2000 de uma maneira mais adequada. A maioria absoluta
é a partir de doador com morte encefálica. É muito raro você ressecar segmento de pâncreas de um indivíduo saudável para ofertar para outro, né? Você estaria colocando 2 indivíduos sob risco de não responder ao tratamento no futuro. Então, aqui só mostrando que o número absoluto é muito pequeno ainda realizado. No Brasil, tá vendo? O pâncreas está lá no finalzinho, com um número muito baixo, e mesmo muito baixo, ainda muito abaixo do que seria o necessário, dado o número de pessoas com diabetes tipo 1 que a gente tem. Então, quais são as principais indicações? Portador de diabetes tipo 1 que já tenha uma lesão renal secundária ao diabetes e que esteja evoluindo com uremia, esse é um candidato natural a um transplante simultâneo. Você transplanta tanto o rim quanto o pâncreas do indivíduo. É uma situação muito favorável para isso, porque se você transplanta só o rim, esse indivíduo tem uma chance de, em pouco tempo, pelo próprio diabetes tipo 1 que ele tem, evoluir com perda desse rim novamente. Se você faz o transplante combinado, esse indivíduo tem uma chance bastante razoável de a longo prazo ainda permanecer com a função renal adequada. Outra situação é no indivíduo que fez o transplante renal prévio, que está com o transplante funcionante, mas que tem diabetes tipo 1. Então, esse indivíduo tem a vantagem, entre aspas, de já estar imunodeprimido e você só teria que fazer no caso, o ato cirúrgico propriamente dito no transplante pancreático. Outra situação é naquele indivíduo que não é urêmico, né? Mas que tenha dificuldades extremas aí no controle de glicemia. Esse indivíduo vai se beneficiar muitas vezes do transplante, para que ele não evolua para uma perda de função renal secundária ao diabetes. Mas a maioria dos casos acaba sendo em indivíduos que já têm perda de função renal pelo diabetes. Para os receptores, existem alguns critérios de inclusão, então tem que ser portador de diabetes mellitus tipo 1, né, conforme eu falei, uma idade entre 18 e 55 anos, que não tenham complicações graves não renais, né, quer dizer, que não seja portador de retinopatia diabética, de isquemia periférica de membros por a lesão vascular secundária ao diabetes, enfim, que ainda tenha condições de ter uma qualidade de vida adequada. A ausência de doença maligna em atividade, isso vale para qualquer transplante. A ausência de contraindicações à imunossupressão e que tenha uma estabilidade emocional. Quer dizer, o indivíduo tem que saber que ele vai ser transplantado, que vai melhorar o tratamento do diabetes, mas que vai haver a necessidade aí de uso de medicamentos imunossupressores e tudo mais a longo prazo. Tá? Para os receptores, né, quais são os critérios de exclusão, vamos dizer assim? A retinopatia proliferativa, hemorragia conjuntival, quer dizer, uma retinopatia diabética grave, a doença vascular periférica, conforme eu falei, de difícil tratamento, com necessidade de reperfusão, pacientes que tenham doenças que a imunossupressão possa trazer vamos dizer assim, uma dificuldade maior no controle, conforme, por exemplo, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, prova cruzada positiva, mas isso tudo são critérios relativos, tá? Você pode, em caráter de exceção, abrir, vamos dizer assim, pontualmente uma exceção para determinados indivíduos. Quais são os critérios absolutos de contraindicação, né? O paciente que não tenha, por exemplo, uma condição cardíaca mínima para ser submetido a um tratamento cirúrgico desse, não é uma cirurgia pequena, comprometimento pulmonar grave no mesmo sentido, infecção ativa, claro que se eu tenho uma infecção ativa, eu não posso imunossuprimir esse paciente, ele pode evoluir com uma descompensação desse quadro infeccioso e morrer por uma sepse no PO imediato. Doença maligna em atividade, pelo mesmo motivo,
Tem indivíduo, por exemplo, com melanoma lá, na hora que eu fizer a imunossupressão, mês depois, vai literalmente pipocar um monte de metástase no organismo inteiro dele. Então, esse indivíduo também não pode ser imunodeprimido. E obesidade de qualquer grau. Por quê? Porque se eu tenho um indivíduo obeso, eu tenho o principal fator de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Poxa vida, eu não vou tratar o diabetes mellitus tipo 1 com um transplante, que é uma cirurgia grande, cara, entre aspas, eu não estou me referindo ao custo da cirurgia em si, mas do custo social, quer dizer, eu estou privando outro indivíduo de receber esse pâncreas e fornecer a um indivíduo que daqui a um pouco vai desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Então, um indivíduo que tenha obesidade, a gente tem que pensar nesse sentido também, tá? Como que é feito o transplante de pâncreas, né? Não há retirada do pâncreas do natural do indivíduo para se seguir um implante do órgão novo naquele mesmo local. Então, o que a gente faz, o que a equipe que faz o transplante faz? Lá, por exemplo, na pelve, assim como faz o transplante renal, né? Você implanta o órgão recebido e faz as anastomoses enterais, né, e anastomoses vasculares nos órgãos e nos vasos da região pélvica, por exemplo, nos vasos ilíacos, numa alça intestinal ali na pelve mesmo, e ele vai ter o funcionamento dele nessa região. Não faz sentido você fazer uma cirurgia grande para ressecção do pâncreas do indivíduo e, na sequência, colocar o pâncreas novo. Quer dizer, deixa o pâncreas dele em loco, perdão, mesmo sem função, tá? Em termos de resultado, a gente vai ter aí transplante de pâncreas com 95% de sucesso no primeiro ano, em 5 anos sucesso de 85%. Então, bem, vamos dizer assim, animador o resultado. Infelizmente, é bem menos realizado do que seria a necessidade ainda em nosso meio, requer um treinamento cirúrgico e de equipe bem específico e poucos centros fazem até o momento. Principais complicações, a perda do enxerto, seja por trombose vascular. Pâncreas é um órgão que a gente sempre fala quando vai operar pâncreas, ele é um órgão melindroso, né? Você mexe com ele, ele inflama. Então, pancreatite é um problema importante. Às vezes você vai lá, faz um transplante, todo indivíduo evolui com pancreatite daquele órgão que foi transplantado. Quadro infeccioso por fístula, hemorragia pode acontecer. Necessidade de reoperação por complicação cirúrgica, rejeição do enxerto pode acontecer, infecções de ferida, abscessos intraabdominais, complicações urológicas, complicações metabólicas urológicas aqui quando você faz o transplante combinado, né, renal e pancreático. Então, diversas complicações que podem acontecer. Outras modalidades, né, o transplante mais realizado no nosso meio é o transplante de rim. Aqui na cidade o pessoal faz bastante. Transplante de intestino, que é o outro oposto, então é extremamente raro. No Brasil, acho que só a USP atualmente tem tido um resultado médio, assim, vamos dizer, em transplante de intestino, mas a maior parte das vezes é feito fora do país. Certamente vocês já viram nos jornais locais aí, né, na televisão, aquelas campanhas, entre aspas, vaquinhas para pagar uma cirurgia de transplante de intestino nos Estados Unidos ou em outro centro para algumas crianças, às vezes, que necessitam. Porque no Brasil ainda, infelizmente, está caminhando, está começando a ser desenvolvido. Transplante de pulmão, esse já é feito em um número um pouco maior. Coração é bastante realizado, o Brasil tem um know-how bastante interessante em transplante cardíaco. Transplante de pele, né, indivíduos grandes queimados, aí, os centros de tratamento de pacientes queimados fazem
bastante bem. Transplante de córnea, eu falei do rim, mas de órgão sólido, do transplante de modo geral, o mais realizado no nosso meio é o transplante de córneas. Tá? Hoje, o grande ponto a se evoluir é o que? A disponibilidade de doadores. Então, é o que limita. A gente viu naqueles números que os doadores ainda são muito abaixo do que seria necessário. A disponibilidade de órgãos é muito menor do que o que é transplantado de fato. Aqui, por exemplo, é bem interessante o que a gente tem, ó, número de doadores em potencial e número de doadores efetivos, está vendo? O número de doadores efetivos, ó, é praticamente metade daqueles que poderiam ser doador. E por que não são? Porque a família muitas vezes não autoriza, ela acha que muitos pensam assim ainda, que está matando o indivíduo para pegar o órgão dele, ou por questões religiosas, alguns ainda acreditam que seria errado você tirar o órgão de um para salvar uma outra vida. É importante dizer que há declaração oficial de religiões, por exemplo, o Vaticano tem uma posição oficial apoiando o tratamento cirúrgico, o transplante para salvar algumas pessoas. Por quê? Porque há critérios muito claros de benefício para indivíduos e de que o outro indivíduo, de fato, já não tem mais como sobreviver do ponto de vista orgânico. Mental, você já tem o diagnóstico de que ele teve a morte completa. Então, é um indivíduo que ou ele vai ser doador ou vai haver um desligamento dos aparelhos para que esse indivíduo organicamente ele encerre a função dele, vamos dizer assim, porque ele já tem uma morte encefálica declarada por diversos meios de diagnóstico. Tá? Então, hoje, o que mais limita a evolução do transplante, em especial no nosso meio, é sem dúvida nenhuma, a disponibilidade ou a ausência de órgãos em número adequado para todos os pacientes que precisariam. Certo? Deixa eu ver, acho que mandaram mensagem.